Veja que essas medicações, elas atuam no corpo, porque a crise de ansiedade mexe com o corpo, mexe com os pensamentos que estão no corpo e com os sentimentos que estão no corpo, mexe com o corpo. E essas medicações tranquilizam o cérebro, que é o corpo. Então, a tua cura está no corpo. Você acha que isso te cura? Isso não te cura. Se você não busca ajuda e vive com medicação, essa medicação que são os benzodiazepínicos, que eu acabei de te mostrar o trabalho científico sobre eles, você vai se viciar. E desculpa, minha irmã, aqui eu não tô para mentir, não tô para enganar, eu quero que você tenha clareza, porque aqui eu falo com a verdade. Não há diferença para uma mulher que tem crise de ansiedade, está viciada em benzodiazepínico de um outro viciado em drogas ilícitas. É a mesma coisa. Tá igualzinho, tá na mesma dinâmica, não procura ajuda, porque acha que a medicação cura. Não cura, ela só te alivia. Só que se você toma diretamente todo santo dia, você está tendo perdas irreversíveis no seu cérebro, no seu corpo. Cérebro é corpo, amiga. Clonazepam, ó, vamos lá aqui, deixa eu aumentar minha tela que eu não enxergo sem óculos. Clonazepam, benzodiazepínicos, todos eles. Alprazolam, lorazepam, midazolam, aqui ó. Cloxazolam e por aí vai. Os ANs da vida. É os PANs da vida, né, que a gente fala PAN ou LAN, o AN da vida. Tudo que termina com AN, os são os benzodiazepínicos. Aqui ó. Tem forma de você se tratar. Vencer as crises de ansiedade, minha amiga. Eu agora vou mostrar uma outra classificação. Aqui são são duas classificações de medicações. Essas são os benzodiazepínicos que têm um alívio imediato, é como se fosse uma dipirona. E agora nós temos as medicações a longo prazo, que é como se fosse o antibiótico. O que o antibiótico faz? Se você tem uma infecção na garganta, você toma dipirona para tirar dor. Mas cura a bactéria? Não. Precisa de um antibiótico. Então, veja, agora, esse tipo de medicação que eu coloquei aqui na cor azul, elas já são medicações seguras e são medicações indicadas para um tratamento longo. Então, vamos pensar que você está com crises graves de ansiedade, transtorno de ansiedade. Essas medicações aqui de longo prazo, elas são mais efetivas e mais seguras, elas não vão danificar o seu cérebro, tá? Mas nós estamos falando de medicações. Elas têm efeitos colaterais. Elas não vão viciar, fique tranquila. Essas medicações não, eu vou falar quais são. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar quais são as medicações que não viciam. São seguras. Elas têm efeitos colaterais. Tem muito efeito colateral. E quais são os efeitos colaterais? Aqui, libido, tem sono, problema com peso, ganha peso, problema no intestino e dá o que nós chamamos de anestesia. Quando eu tomo a medicação, parece que eu não sinto nada, não sinto raiva, não sinto tristeza, é como se eu estivesse amortecida, eu estou anestesiada. Eu ia falar de analgesia, mas é anestesiada. Essas medicações fazem isso. E elas são difíceis de parar. Por que elas são difíceis? Porque aí o médico tem que fazer o desmame, porque o cérebro entra no processo de necessidade dessa medicação. Só que elas não viciam, tá? Pode ficar tranquila, mas não pode ser tirada da noite para o dia. Eu quero parar de tomar porque Deus falou comigo. Não faça uma coisa dessa. Deus, ele fala com você, aleluia. Mas não deixe de tomar da noite para o dia. Converse com o seu médico, o seu psiquiatra, o seu neurologista, para poder fazer o desmame. E eles só fazem o desmame quando tem certeza que você já está conseguindo controlar as crises. As minhas alunas já estão. Tenho diversas alunas que já estão sendo liberadas das medicações psiquiátricas. Já não usam os remédios para dormir. Essa medicação de classificação azul aqui, que eu coloquei azul, eu que classifiquei assim para vocês entenderem. A vermelha é como se fosse o farol, né? O vermelho é o alerta. E o azul é aquilo que é mais tranquilo. Então, essas medicações de longo prazo, elas
Qual é a ação delas? Elas não vão curar as suas crises de ansiedade. Porque para você vencer as crises de ansiedade, você tem que mudar a estrutura do cérebro. Lembra que eu falei no começo da live? Essa área funciona errada, ela está desligada. Para você vencer as crises de ansiedade, por meio do corpo, você tem que usar técnicas no corpo para que essas técnicas, por meio do corpo, ativem essa área. Liguem de novo essa área ligada controla a área da ansiedade que é aqui. Então, essa área controla, e essa área controlada, você já não tem mais crise de ansiedade. Consegue controlar os pensamentos, não tem aquele mal-estar no corpo, não tem aquele desequilíbrio de sentimentos e emoções. Olha que coisa maravilhosa. Essa medicação, ela não cura, mas ela faz o quê? Ela ativa, ela facilita a ativação de neurônios de relaxamento. Então, ela leva o seu cérebro a relaxar. Como é o cérebro de uma mulher que tem crise de ansiedade? Não para. Pensamentos, preocupação excessiva. Veja, preocupação e pensamentos. Está tudo no corpo, porque está tudo na mente. Onde é produzidos os pensamentos? Aqui. Onde são produzidos essa preocupação, essa ansiedade, essa angústia? Aqui, ó. É no corpo. Então, o que é preciso ser feito? Acionar esse corpo. Técnicas dos pensamentos para que você consiga vencer os pensamentos negativos. Existem técnicas para você fazer controle emocional. Se uma relação com uma outra pessoa é gatilho para você, é preciso acionar, fazer as técnicas de resolução. Se você, como toda mulher que tem crise de ansiedade, tem traumas, você precisa identificá-los e entrar na raiz do trauma e vencer esse trauma. Como faz isso, Dulce? Tudo por meio do corpo.